Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Silvana. Boa noite, Tati, Margarete, Juniana. Vamos lá, né, pessoal? Boa noite, Tati. Oi, Kênia. Boa noite, Margarete. Todo mundo chegando aí. Deixa eu mandar uns aviõezinhos aqui também, para chamar mais pessoas para nossa live. Gente, hoje é a segunda live minha do dia. Eu já tomei uns 2 litros de água só por causa de falar. A gente fez uma live mais cedo, às 15 horas, com um convite da APAI daqui de Mariana. Foi bem bacana. Conversamos sobre alimentação saudável na quarentena, né? E agora vamos ao nosso encontro, né? Deixa eu ver quem mais chegando aí. Boa noite, Manu, Carol, Júlia, Mônica. Gente, hoje nós vamos conversar sobre como não ser obeso no século XXI. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje eu tô com um jaquetão aqui, porque eu tô com muito frio. Aqui em casa faz muito, muito, muito frio. Então, por isso que hoje eu tô assim, mais esporte, sabe? Mas é porque tá frio demais. Ciane, boa noite. Vivi, Aparecida, Ilka, Josi, Andréia. Muito bem, gente. Vocês acham que é um desafio a gente conseguir não ser obeso em 2020, né? Vamos até não falar só de século XXI, vamos falar do ano de 2020, né? Com pandemia, com essa confusão toda. Boa noite, Karina, Beatriz. Vocês acham que é difícil ou é tranquilo manter um peso saudável? Quem acha que é difícil manter um peso saudável, manda coração aí. Deixa eu ver se vai subir uns coraçõezinhos aí, vamos ver. Que aí a gente vai interagindo. Ah, subiu vários, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do excesso de peso, né? Do excesso de peso ultimamente, né? Século XXI, 2020. E vamos dar dicas, né? Porque eu acho que o mais bacana também já que é difícil, tá, Maíra? É difícil, mas o que nós vamos fazer então, né? Pra melhorar. Titi, ajuda aí. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Deixa eu ver o que vocês já falaram aqui. Boa noite, Lainá. Lourdes, Adelaine, boa noite. Silvana falou sim, é um desafio muito grande. Kênia, muito difícil. Luciana entrou. Shirley, difícil, né? Difícil, todo mundo achando que é difícil. E realmente, gente, não ser obeso hoje virou uma dificuldade, né? Assim, principalmente nesse período de pandemia. Porque a gente tem ficado muito em casa, a rotina mudou, o ser humano é escravo de rotina, nós somos, não adianta. Então, quando as coisas não saem do jeito que a gente prevê, a gente sofre, né? A gente tem aí crise de ansiedade. E quem que é a grande amiga, né? Na hora desse problema é a comida, tá? Então, realmente é um desafio, né? Essa era moderna que a gente vive aí, é um desafio não ser obeso. A gente tem acesso a tudo muito rápido, né? A gente tem acesso a tudo rapidamente. A informação chega pra gente a toque de caixa, né? Então, se acontecer uma coisa ruim em qualquer lugar do mundo, daqui a pouquinho tá todo mundo sabendo, né? Tudo que acontece chega pra gente praticamente de forma instantânea, através das redes sociais, através da internet como um todo, né? A gente tá o tempo inteiro aí munido dos nossos smartphones, cada um mais moderno do que o outro, né? Os iPhones aí, os notebooks, a gente lê pouco, né? Porque a gente vai mais no campo visual de foto e de vídeo. Então, leitura é pouca, só vocês pararem para pensar, quando a legenda é grande, a maioria das pessoas nem leem, né? E a gente pratica o sedentarismo, né? A nossa atividade física predileta é o sedentarismo, é ficar assistindo seriado,
filme, ficar deitado, ainda mais nesse tempo, né, no frio. Então, realmente é um desafio não ser obeso hoje, né? Já foi assim o contrário, por exemplo, eu lembro que eu era uma criança obesa e às vezes era eu e mais dois na minha turma, por exemplo, de infância que era gordinho. Né? Hoje em dia, por exemplo, a gente já, a partir de uns 6, 7 anos, se você entra numa salinha, você já vê várias crianças obesas, acima do peso. Então, hoje, não ser obeso, né, é que é uma dificuldade. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Boa noite, Carol, Fabiana. Muito difícil, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Beatriz, sou sempre vigilante do peso. Penso que se eu ganho 1 quilo por ano, depois de 10 anos são 10 quilos a mais. Exatamente. Então, a gente tem que ficar atento, né? Dificílimo, pandemia, quero comer até o reboco da parede. É muito difícil. Então, a gente sabe que existe essa dificuldade. E cada vez as pessoas estão mais gordinhas. Vocês já pararam para reparar? Principalmente agora na pandemia, né? Que assim, por exemplo, a gente tá há meses sem ver algumas pessoas e a gente tem assustado quando encontra com algumas pessoas, não é? Claro que tem algumas exceções, nossos pacientes, né? Muitos aí conseguiram chegar na meta na pandemia, então quem viu até assustou pro positivo, né? Mas a maioria das pessoas estão cada vez mais gordas, mais sedentárias e com os hábitos de vida cada vez piores, né? É doce, é vício, é sedentarismo, é friturada, gordurada, né? Então, realmente tem sido um desafio manter o peso saudável com a vida que a gente tem levado hoje. Só que o nosso corpo, gente, ele não foi feito para viver a vida que a gente leva hoje. Então, deixa eu explicar para vocês. Por exemplo, se a gente for pensar no nosso modelo de corpo atual, esse modelo que a gente é bípede, né? Que a gente tem a coluna muito ereta, que a gente tem os dentes menores, que a gente não anda em 4 patas, né? Igual um dia, há milhares de anos atrás a gente já andou. Esse corpo, o formato desse corpo que a gente tem hoje, homem e mulher, né? Essa estrutura óssea, esse esqueleto, a planta dos pés, o arco dos pés, tudo que a gente tem hoje é uma evolução. É uma evolução que o homem primata, né, conseguiu evoluir. E por várias coisas, né? Por exemplo, no começo andávamos com 4 patas, utilizando as mãos e os pés para locomoção. Para conseguir sobreviver às mudanças climáticas, o homem foi evoluindo para que ele conseguisse andar sobre 2 pés, para ele ter mais equilíbrio, né? Para ele conseguir andar por maiores distâncias. Então, e conseguir usar as mãos, por exemplo, ao invés de usar as mãos para locomoção, a gente começou a usar as mãos para criar ferramentas, né? Digamos assim. Então, o homem criou ferramentas para que ele pudesse caçar, né? Matar os bichos para poder comer. Então a estrutura foi sendo modificada. O homem, né, de antigamente, muito antigamente, andava 10, 15 quilômetros em busca de alimento. E a gente passava dias sem comer, a nossa espécie, né? Passava dias sem comer, quando tinha alimento comia muito, né? E por esse fato, o corpo foi aprendendo a estocar, né? Por uma questão de sobrevivência. Então, por uma questão de genética, tudo que a gente come a mais, culpa da genética, né? Tudo que a gente come a mais não é eliminado, é absorvido, né? Por quê? Porque a gente precisava de manter os níveis de energia alto, mesmo em períodos de escassez de comida. Só que hoje não tem escassez mais, né? Então, antigamente, o homem era nômade, ele ficava num lugar, acabava a comida, ele mudava tudo e ia para outro lugar. Hoje, em cada esquina tem uma padaria, tem um supermercado, tem delivery, né? Que agora a gente não precisa nem sair de casa mais, é só pedir que chega na porta. E todo mundo tem um celular. Então, a gente gasta muito menos energia do que a gente consome.
Então, o grande problema tá aí, né? Muitas vezes, não é nem que a pessoa come muito, mas ela não gasta nada. Então, o que ela come tá sendo praticamente totalmente acumulado, tá? Então, a gente acaba tendo esse desafio porque a gente gasta muito menos energia do que a gente deveria, né? Por exemplo, o nosso corpo, ele consegue fazer quase tudo, gente. A mente é que trava, mas o nosso corpo consegue quase tudo. Eu lembro uma vez que eu fui participar de uma... Eu não sou muito atleta, assim, desses negócios de mato, sabe? Nunca campei, não gosto muito de mato, enfim. Aí eu participei de uma prova de corrida que era esse trail run, né? Que é pro mato afora. E foi assim, pra mim, foi uma... Eu fiquei surpresa, porque eu consegui fazer a prova toda. E hoje, pensando no que eu fiz, eu falo, gente, não fui eu que fiz aquilo, não é possível. E você consegue, se eu for de novo, eu vou conseguir de novo. Só que às vezes a gente não vai de preguiça, né? Por quê? Porque o ser humano é sedentário. Então a gente consegue quase tudo, né? Só que a gente não demanda essa energia do nosso corpo. Então, percorrendo longas distâncias, o homem gastava muito. Então, ele podia comer mais, né? Que ele não iria engordar. A diferença hoje tá aí, que a gente come muito, gasta pouco. E aí começa a vir a obesidade, o sobrepeso e posteriormente a obesidade. E o nosso corpo evoluiu, como eu disse para vocês, porém não evoluiu para conseguir absorver excesso de açúcar, de gordura, álcool, cigarro, drogas, vícios. Isso não existia quando o nosso corpo foi criado. Quem criou o açúcar foi o homem, né? Foi o homem que buscou, inclusive era moeda de troca, né? Aula de história aí das especiarias. Então, assim, açúcar era uma coisa valiosíssima. E o único lugar do mundo, eu acredito, né, que vende pacote de 5 quilos de açúcar é no Brasil. Porque, por exemplo, açúcar na Europa é caríssimo, né? Aqui não, aqui como os nossos terrenos, né, são muito disponíveis para o açúcar, vende em pacote 5 quilos e a pessoa vai consumindo aquilo e o nosso corpo não evoluiu para isso. E o nosso corpo também não evoluiu para viver tanto igual a gente tem vivido, né? Por exemplo, eu perdi uma avó, minha avó morreu com 93 anos, ano passado. O nosso corpo não dá conta de chegar até lá, né? Aí tem algumas doenças degenerativas, como Parkinson, Alzheimer, demência, né? Porque o homem antigamente morria muito mais rápido. Então, assim, a gente não quer morrer, né? Claro que ninguém quer morrer, mas também não tem como ter muita qualidade de vida no fim da vida. Então, a gente evoluiu para uma vida que não era a vida que o nosso corpo foi projetado, tá? Por isso é que é um desafio ser saudável hoje. E a gente tem que mudar os nossos hábitos, a nossa movimentação, a nossa alimentação para que a gente consiga vencer esse desafio de não ser obeso no século XXI. Quem aí quer ser saudável no século XXI? Manda pra mim aí, coração. Todo mundo que quer ser saudável, que não quer ser obeso, que quer ser saudável, manda bastante coração aí pra eu ver. Por quê? Porque aí a gente vai dar as dicas hoje pra vocês. A gente vai dar várias dicas de como a gente vai conseguir vencer esse desafio. Então aí, ó, muito coraçãozinho subindo, é isso mesmo, tá? Então, eu vou falar aqui pra vocês, gente, mudanças necessárias, tá bom? Mudanças que a gente gostaria veementemente que vocês mudassem a partir de hoje pra conseguir ser saudável. Porque é esse o nosso objetivo na clínica, fazer com que cada vez mais e mais e mais pessoas sejam saudáveis, não sejam obesas, porque quem tá obeso não tá saudável. Não existe gordinho saudável, tá? Não existe ninguém que tá com obesidade que é saudável, não. A pessoa tá prestes a ter qualquer problema. Ah, mas os meus exames estão bons. Um dia a casa cai, é só questão de tempo. Não tô rogando praga, não, é a verdade. Tá? Então, vamos ser saudáveis, né? Não vamos ser obesos aí no século XXI. Então, mudanças necessárias, gente. Primeira, planejar o dia e as refeições,
tá bom? Parece que é batido, a gente toca nessa tecla com vocês o tempo inteiro, mas isso é extremamente importante. Você tem que saber como que vai ser o seu dia. Você tem que acordar já sabendo se você vai comer em casa, se você vai comer na rua, se tem verdura, se não tem, se tem fruta, se não tem. Quantas horas eu vou ficar na rua? O que que eu tenho que levar? Ou vou trabalhar o dia todo em casa, mas o que que eu tenho que ter na minha casa então? Tá bom? Então, se organizem. Muitas vezes a gente come mal por falta de organização e preguiça. É verdade ou mentira? Você não tem nada pronto, aí você fala, nossa, eu não vou preparar nada agora não. Preparar a janta agora, né? Lavar alface, não vou comer um biscoito ali que é mais fácil. Tá? Então, ter planejamento e organização é fundamental para não ser obeso no século XXI. Combinado? Então, primeiro, planejamento. Segunda, meu povo, eu sei que é difícil, eu sei que vocês não gostam muito, muita gente não gosta, muita gente gosta, né? Mas pratique uma atividade física, tá bom? Não para emagrecimento. Não com a função de emagrecimento no sentido de eu vou lá, vou correr 5 quilômetros, porque quando eu voltar eu vou emagrecer. Independente do que eu tô comendo, eu vou emagrecer. Não, isso não existe, tá? Pratique atividade física pela sua saúde, para você conseguir manter o seu peso, principalmente. Porque se você já está ali num processo de manutenção de peso, é muito mais fácil manter o peso quando você pratica atividade física. Porque um pouquinho a mais que você comer ali vez ou outra, dia ou outro, no final de semana, não faz diferença. Porque você queima durante a semana, tá? Então, praticar uma atividade física é fundamental. Qualquer coisa, gente, pedalar, nadar, correr, luta, igual eu pratico Muay Thai, hitbox, pump, academia, o que for. Mas faça alguma coisa. Quando a gente pratica atividade física, ainda tem outro benefício, que é a liberação de serotonina e endorfina. Gente, são hormônios que aliviam o nosso estresse, tá? Então, a gente melhora a ansiedade através desse gasto energético. A gente pensa que é chocolate, né? O chocolate é que resolve minha TPM. Tenta fazer uma atividade física intensa, claro, se você não tiver com cólica, mas até quando a gente tá com cólica melhora, né? A ansiedade muda, melhora, tá? Então, pratica atividade física por isso. O emagrecimento é uma consequência. Se você faz dieta direitinho e pratica atividade física, é lógico que você vai emagrecer mais rápido, né? Mas é só uma consequência. A atividade física supre essa sensação de prazer que muitas vezes um doce dá pra gente. Tá? Só que o doce é muito mais fácil, é muito mais acessível, né? É muito mais simples eu comer um chocolate do que eu suar toda, trocar de roupa, né? Não sei o quê. Então, muitas vezes a gente não opta pela atividade física por isso, mas pratiquem uma atividade física. Escolham uma atividade física que vocês gostem, que vocês tenham paixão, porque aí fica fácil de seguir, né? Eu custei, mas hoje eu encontrei a atividade física que eu gosto. Eu treino 3 vezes na semana, academia, Muay Thai, e tá tranquilo, tá? Então, encontre alguma coisa. Aí, ó, meu povo aí, meus treinadores até acabaram de chegar aí na live do Brutus. Encontre uma atividade física que você ama, porque aí dá tudo certo, tá bom? Próxima, gente. Essa aqui, vocês vão achar que é brincadeira, mas é muito verdade, muito, muito, muito. Ó, olha essa dica. Não curta, não compartilhe, não siga perfis e não assista vídeos de receitas calóricas, né? Não assistam, gente. Às vezes tá na hora de você comer uma banana, meu Deus do céu. É uma bananinha 3 horas. Aí você tá rolando no Instagram e desce aquela calda de chocolate, aquele queijo repuxando. Não tem como, gente. A gente lida muito com a comida, com os nossos sentidos. A gente come com os olhos, com o cheiro, né? A gente lembra. Por exemplo, se eu virar para vocês agora e falar assim, ó, exercício mental, jiló, né? Jiló. Tem gente até que gosta, mas quem gosta vai pensar num jiló com um bife de fígado, um negócio assim, né? Agora, se eu vir e falo assim, brigadeiro,
Nutella, por exemplo, automaticamente a gente lembra, porque a gente tem a memória, né? A gente lembra daquilo que a gente conhece. Então, se a gente conhece, sabe o sabor, automaticamente dá vontade. Se eu continuar falando, a gente até saliva. Se já aconteceu isso com vocês? Vocês estão ali parados, aí você pensa, nossa, que vontade de comer um pudim de não sei o que, a boca enche d'água. Por quê? Porque a gente conhece, então desperta vontade. Se você vê isso o tempo inteiro, o seu feed só tem receita, você só segue perfil de receita. Poxa vida, fica difícil fazer dieta, tá? Então, ó, o povo que vende as coisas tem vontade de matar emagrecentes, né? Mas é verdade, gente, não fica curtindo, né? Até porque, antigamente, não existiam doces tão elaborados como hoje. Para pensar comigo. Não existia tantas opções de biscoito recheado, tantas opções de doce, né? Do nada veio essa febre de ninho, de Nutella. Isso não tinha antigamente. Doce antigamente de festa era brigadeiro, cajuzinho e aquele branquinho, olha lá, né? Os bolos de aniversário hoje em dia são, sabe, não dá nem vontade de comer, de tão mirabolantes que eles são. Então a indústria cada vez inventa mais coisas e não é para fazer o bem das pessoas, não, é para vender. É simplesmente para vender. Então não fiquem vendo essas coisas. Cuidado, porque quando a gente vê, a gente desperta a vontade. O nosso cérebro, ele é viciado em prazer. Viciado. A gente quer prazer o tempo inteiro, em todas as situações. Como a comida é capaz de fazer isso, o nosso cérebro fica instigando da gente comer coisas açucaradas, gordurosas, tá bom? Então pensem nisso aí. Reflitam aí comigo e me respondam. Quantas vezes que você já fugiu da sua dieta, chutou o balde em algum dia, nem estava pensando naquela coisa, mas você viu alguma receita, ficou instigado e acabou fazendo? Com certeza, pelo menos uma vez isso já aconteceu, né? Você tá ali no foco, hoje eu tô no foco, hoje eu vou fazer tudo direitinho. Aí vem uma receita, do nada o negócio te desperta, às vezes você não faz nem aquela receita, mas você procura outra coisa na cozinha para fazer. Quando você viu, você já comeu o que não devia, já desistiu da dieta, tá? Então tenham esse cuidado. Se vocês querem receita, usa o e-book, né? Usa o e-book da Emagrecente, né? Compra o e-book e pratica, ou então usa as nossas do feed que a gente posta. Todo sábado tem uma receitinha para vocês, porque as nossas, pelo menos, a gente sabe que não vai atrapalhar, tá? Cuidado com essas receitas de internet. Quarta dica, gente, conviva com pessoas que possuem o mesmo objetivo que você. E agora, na pandemia, tá mais fácil ainda da gente restringir com quem a gente convive ou não, né? Porque geralmente aí, ou você convive só com quem tá na sua casa, ou é só virtualmente. Então, se você tem aquela amiga, né? Aquele amigo que fica te chamando só para poder comer, para fazer comida gordurosa, que não seja saudável, ou para beber, se você quer emagrecer, não é o momento. Não é o momento, tá? Conviva com pessoas com o mesmo objetivo que o seu. Daí que vem a importância de participar de um grupo de emagrecimento. Entenderam? Daí que vem a importância da gente ter uma tribo, né? Da gente ali ter uma comunidade, a gente ter pessoas que têm o mesmo objetivo. Por que o desafio 30 dias dá tão certo? A gente tem tanto resultado, porque ele é rápido. Então as pessoas pensam assim, nossa, é só 30 dias, então deixa eu segurar que é só 30 dias. Aí depois ela compra mais 30, mas ela conseguiu vencer aqueles 30 primeiros, né? Porque quando a gente mentaliza que é algo mais rápido, a gente consegue seguir melhor. E a gente tem apoio o tempo inteiro. Por que os nossos pacientes têm resultados muito bons? Porque tem o nosso apoio, não tem como falar que não, né? Emagrecer sozinho é muito difícil. Então, busque pessoas com o mesmo objetivo que o seu. Quinta, gente, essa é muito séria, tá? Cuidado com a depressão. Principalmente agora, em momentos de pandemia, em momentos que a gente mudou completamente a nossa rotina, em momentos que a gente perdeu muita coisa,
porque com essa quarentena a gente perdeu muita coisa. A gente perdeu momentos, a gente perdeu lugares que a gente pode viajar, passear, a gente perdeu pessoas que a gente pode conviver. Então, quando a gente tem muitas perdas, a gente entra num quadro de tristeza que, se você não fica atenta, ela pode desenvolver para um quadro depressivo, tá? E muitas vezes a depressão é causadora da obesidade. Muitas vezes é o contrário, né? Eu sou obeso e daí eu passo a ter depressão por causa da minha obesidade, mas muitas vezes eu entro num processo de depressão e passo a comer para tentar ficar feliz. E com isso eu também entro num quadro de obesidade, tá? Então, tenham atenção. Não deixe levar, gente, pelos problemas da vida, da família, pelo estresse, pela pressão e principalmente pelas vidas ilusórias das redes sociais, né, gente? Eu gosto de deixar isso muito claro, assim, eu sempre, quando eu posso, eu falo sobre esse assunto, porque o Instagram, principalmente, né, que o Instagram é uma ferramenta visual, é uma rede social completamente visual, e o Instagram ainda vem muito maquiado, né? Que a gente tem muito essa questão dos filtros, dos aplicativos, de Photoshop. A rede social, gente, ela é um recorte da vida da pessoa. Não é a vida da pessoa. É um recorte e é um recorte bonito. Porque ninguém vai querer mostrar um recorte feio, né? Quase ninguém mostra, nossa, hoje eu tô um caco, hoje eu tô, como se diz uma amiga minha que eu admiro muito, rastando na brita, né? Aquele dia que você não tá aguentando nada, que tudo dá errado, ninguém mostra esse dia. A gente mostra o dia que você tá alegre, que você tá tomando um vinho, que você foi numa piscina. É isso que a gente mostra. A gente mostra a foto do filho quando o filho tá lindo, maravilhoso, bonitinho. Quando ele tá dando pirraça, ninguém mostra. Então, não se deixe levar pela rede social, tá? Porque muitas vezes a gente tá aqui e vê assim, nossa, a vida do fulano deve ser melhor do que a minha. Nossa, mas a vida de fulano é muito boa, gente. Olha que vida agitada. Eu tô aqui na minha casa quase morrendo nessa pandemia, fulano tá ali saindo, fazendo não sei o quê. Não se deixem levar, né? Muitas vezes a pessoa nem tirou aquela foto aquele dia, aquilo nem é o exemplo da vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa entra pro quarto e chora, mas na rede social a vida dele é perfeita, tá? Então não se deixem levar por isso, porque principalmente quando a gente tá acima do peso, eu sei porque eu já passei por isso. Quando a gente tá acima do peso, a nossa autoestima é mais baixa e as coisas atingem a gente mais forte. Então, por exemplo, você pensa, poxa vida, eu engordei 5 quilos nessa quarentena e fulana tá ali com o corpo maravilhoso. Às vezes não tá. Às vezes ela já fez inúmeros procedimentos estéticos, às vezes ela já fez cirurgia. Então, não se deixe enganar. Cuidado, porque senão a depressão chega e para sair de um quadro depressivo é muito mais difícil, tá bom? Outra dica, gente, não se permita exceções durante a semana. Hoje mesmo na live da PAI eu falei sobre isso, falei semana passada, no sábado também, que a gente fez uma outra live no Mulheres de Vena, que tem que ter regra, gente, tem que ter regra. Na vida e na nossa alimentação a gente tem que ter regra. A regra é clara, né? Igual no futebol. De segunda a sexta eu não vou levar guloseima para minha casa. De segunda a sexta eu não bebo bebida alcoólica. E também não é para chegar no fim de semana e abusar tudo que você não comeu durante a semana, não. Mas a gente tem que ter regra, não pode abrir mão. Hoje eu vou comer só um chocolatinho porque eu tô triste. Eu vou comer só um docinho porque não sei o quê. Não! Hoje é terça-feira, hoje não é dia de doce, de bombom, de chocolate, de chiclete, de picanha, de álcool. Não, né? Se a gente tiver uma exceção, ela vai ser num fim de semana. Ou, por exemplo, se você trabalha de turno, né, não tem o fim de semana certo, num dia de folga, por exemplo. Mas 95% da sua alimentação tem que ser jóia, tem que ser saudável,
né? 95% do seu carrinho de compra tem que ser saudável, tem que ser adequado para a sua alimentação, né? Às vezes a gente vê o contrário, a pessoa tem um alface no carrinho e o resto é biscoito recheado, não sei o que, carne gordurosa, leite condensado, bis, poxa, tá? Então coloque em regra, ó, aqui em casa não entra tal coisa durante a semana. Aqui em casa, eu não vou consumir mais do que um doce no fim de semana, é um só. Porque senão não tem como emagrecer. Aí a obesidade chega mesmo, tá? Então tenham atenção nisso aí. 7ª dica. Identifique, essa é muito importante, gente. Identifique os alimentos que desencadeiam a sua compulsão alimentar. Aí o que acontece? O que são alimentos que desencadeiam compulsão alimentar? São aqueles alimentos, e não tem regra, tá? Para cada um é um tipo. São alimentos que te deixam irracional, tá bom? São alimentos que quando você põe na boca, quando você sente o gosto, você não pensa mais. Acabou. Subiu pro cérebro, é igual droga, né? Não tem jeito. O açúcar faz isso. Mas tem alguns pacientes que têm algum alimento específico. Então, por exemplo, o meu, pessoalmente falando, é leite condensado. Então, leite condensado é uma coisa que não tem aqui em casa. Vamos imaginar, se eu vou fazer uma receita, por exemplo, num fim de semana, eu resolvi fazer uma receita, aniversário de alguém, e vai leite condensado. Eu abro a lata, eu despejo tudo e eu jogo a lata fora. Ou então eu dou alguém para poder raspar. Chamo Léo raspa, porque Lucas eu não dou, não. Por quê? Se eu provar, acabou. É igual droga. Eu não sou melhor do que vocês. A gente é ser humano, todo mundo é igual. Então, na hora que eu experimento a primeira colher de leite condensado, não sou eu mais no comando. Vocês entendem? Não sou eu, Maíra, coach de emagrecimento no comando. É o meu ímpeto que tá ali. E tem alguns alimentos que fazem. Às vezes o seu é um chocolate, às vezes o seu é uma carne gordurosa, às vezes o seu é uma cerveja. Vocês entenderam? Se você tá num processo de emagrecimento, você tem que evitar esse alimento, principalmente no começo. Eu evito, depois de 10 anos, eu ainda evito. É claro que eu sou racional, eu não tomo a lata mais igual eu tomava. Mas no mínimo umas 3, 4 colheres eu vou tomar. E aí? Aí você ingere 500 calorias às vezes, ó, de besteira. Tá bom? Então, identifica esse alimento. Tem gente, a Kenny entende perfeitamente. Às vezes, uma cerveja, eu escuto isso muito de paciente, Maíra, eu prefiro não tomar nenhuma. Porque a gente fala, né, que pode ali umas 2 latinhas por fim de semana. Às vezes o paciente fala, para eu tomar 2, eu prefiro não tomar nenhuma. Ok. Isso não é demérito, não. É igual eu falar com vocês que eu não provo leite condensado, eu sou mais fraca por isso? Não, eu sou inteligente, né? Porque eu sei que ali eu não consigo mais. Então, ter sabedoria também é saber até onde você consegue ir. Até onde você consegue segurar, tá bom? Então, se você tá num processo de emagrecimento, evite provar esses alimentos que te faz irracional, que faz com que a sua compulsão chegue. Por exemplo, às vezes o doce faz isso com a gente, tá? Aí agora eu tô até generalizando. Um fim de semana que você consegue, você passa o fim de semana, você passou o sábado inteiro, o domingo, é muito difícil você sair da sua dieta, se você consegue vencer assim o sábado inteiro. Chega no domingo, você não quer chutar o balde. Agora, se no sábado, depois do almoço, você come um chocolate, acabou seu fim de semana. Impressionante. Aí você vai tomar cerveja de noite, você vai comer mais chocolate, você vai querer mais isso, porque é uma bola de neve. Você pensa assim, eu já jaquei mesmo, eu quero mais um, e segundo eu começo. E muitas vezes você engorda 1 quilo no final de semana. 1 quilo. Ou 2, né? Então tenham esse cuidado. Essa dica é super importante, tá bom? 8ª, não se deixe levar pela mídia e pelas propagandas, gente. Nossa, a indústria hoje, as propagandas de comida, antigamente era de cigarro, vocês lembram? Até que com muita luta, né? Eu não sei quem conseguiu essa luta toda,
mas depois de muita luta, muita mesmo, pararam com essa ilusão de propaganda de cigarro, né? Que antigamente o cara no cavalo, né, não sei o que, chegava lá no final, acendia um cigarro como se fosse um herói. Eu acho que eles deveriam fazer a mesma coisa que eles fizeram com o cigarro, com o açúcar. Sabe? Porque as propagandas, gente, são lindas, são maravilhosas, né? Você vê lá, por exemplo, uma propaganda de McDonald's, o pobrezinho do menino vira pra mãe e fala: mãe, eu quero comer. Aquilo ali, gente, é um terror. Aquilo ali não tem nada de bom. Mas tem um bonequinho, não sei o que, a propaganda é muito grande, o meu coleguinha foi, eu quero ir também. Cuidado, gente, cuidado com a mídia, cuidado com propaganda. As pessoas querem vender, ninguém quer fazer seu bem, é só vender para você. E eu tenho certeza que, por exemplo, assim, quando viesse, por exemplo, uma propaganda, né, da Cacau Show, aí depois viesse uma pessoa obesa, uma pessoa tomando insulina na barriga, né? Não conseguindo mais ter uma vida normal, tendo que tomar insulina várias vezes ao longo do dia, com uma perna amputada por causa de diabetes, ninguém comia doce. Pronto, falei, agora eu tô brava, né? Nossa. Mas é verdade. Então, às vezes, a gente coloca como se fosse uma coisa muito boa. E açúcar não é. Tá? Às vezes eu vejo muitos memes, muitas coisas, né, falando, por exemplo, que quando um adulto fala que parou de comer um doce, por exemplo, né, ele é vangloriado. Quando você não dá um doce pro seu filho, o menino é o coitadinho, pobrezinho, nossa, a Maíra é muito chata, coitado do Lucas, olha como é que o menino não come doce. Uai, por que para um adulto resistir um doce é uma coisa boa? E se eu não dou doce pro meu filho, é ruim, tá? Então, tenham cuidado com essa mídia. Todo mundo só quer vender. Olhem os produtos antes de comprar. O Denis já mandou o bonequinho com o olho arregalado. É a live tapa na cara, né, Denis? Você sempre fala isso. Mas olhem os alimentos antes de comprar. Cuidado com o que a mídia mostra pra gente. E cuidado com quem vende muito produtos que às vezes fala que é fit, que é low carb, cuidado, tá? Porque às vezes você acha que você tá fazendo uma coisa boa, você tá ingerindo ali 600, 800 calorias sem perceber, tá? Então tenham cuidado com isso pra gente não ser obeso no século 21. Nona, penúltima, são 10, tá? Seja esclarecido em relação aos alimentos. Eu que acabei de falar, já adiantei, ó. Procure informações, conheça os produtos e as calorias. Participe aqui das lives, porque a gente dá os tapas na cara, né? Hashtag live tapa na cara. Mas é pro bem de vocês. A gente quer o bem de vocês. Então, quanto mais conhecimento, gente, é um negócio que ninguém te tira. Ninguém. Você pode perder tudo nessa vida. Você pode ser rico e ficar pobre. Mas o conhecimento ninguém te tira. Então, a gente tá aqui para abrir os olhos de vocês. Sabe? Por exemplo, ontem mesmo teve uma paciente, eu até fiquei com dó, tadinha, porque eu acho que eu devo ter jogado um balde de água nela, mas tia tem que falar, né? Por exemplo, uma paciente ontem mandou uma receita de um bolinho de caneca. Um bolo, esses bolos, eu nunca fiz porque aquilo é muita caloria, mas esses bolinhos que você coloca um ovo, uma banana, não sei, farinha de aveia, não sei o que, e vai pro micro-ondas, né? Vocês já devem ter visto essas receitas aí. Aí ela foi escrever assim: Maíra, eu posso comer sem culpa? Aí eu só pensei, meu Deus, eu falo ou não falo? Mas eu tenho que falar, né? Isso lá no nosso grupo. Eu fiz o somatório, gente, só coisa saudável, né? Banana, ovo, farinha de aveia, gota de chocolate meio amargo, não sei o que, deu 400 calorias. É um almoço. E ela comeu, tadinha. Ela escreveu assim: comi com chá no lanche de 3 horas. Quem é paciente nosso sabe que o lanche de 3 horas tem 100 calorias, 150 no máximo, né? Um lanche de 3 horas é o quê? Uma fruta. Aí você come um ovo, uma banana, aveia, não sei o que. E é saudável. Vocês concordam? É por isso que eu falo para vocês terem esse cuidado em relação aos alimentos. Não teve açúcar. Olha aí que eu não falei. Não foi açúcar, não foi nada, não foi gordura, né? Só que ela fez com óleo de coco. Uma colher de óleo de coco já é 100 calorias.
tá? Então tenham essa clareza em relação aos alimentos. Não é tudo que é fit que vai te emagrecer e não é tudo que é fat também que vai te engordar. Se você faz a dieta rasgada a semana inteira e toma uma taça, 2 taças de vinho no fim de semana, não é isso que vai te engordar, muito pelo contrário, você ainda vai conseguir emagrecer, né? Você fez a sua dieta rasgada a semana inteira, no sábado você comeu uma fatia de pizza, você ainda vai emagrecer, porque você teve o quê? Equilíbrio. Mas se durante a semana vocês ficam trocando o cardápio por coisas que não tá lá no nosso cardápio, né? Ah, eu vi na internet, eu vi não sei o quê. Aí depois para de perder peso, não sabe por quê, tá? Então tenham essa clareza em relação aos alimentos. E última, décima dica para não ser obeso no século 21, amplie o seu paladar, tá bom? Gente, esse corpo aqui, né, que a gente habita, é uma evolução, como eu falei com vocês. E foi feito para a gente ter uma alimentação diversificada, de muitas cores, de muitos sabores, né? De vários tipos de alimentos. Não é de muitos sabores de biscoito recheado diferente, não. É de alimentos, né? Para a gente consumir todos os alimentos, ter um prato colorido, né? Ter um prato bonito esteticamente, mas por cores, né? Um prato vivo. Se você come só toma café com biscoito, ô gente, dá uma tristeza, né? A gente trabalha com vocês aqui na clínica, quem é paciente nosso sabe que a gente trabalha com o cardápio semanal. Então, a gente deixa mastigadinho o que o paciente tem que comer de segunda a segunda. E o cardápio é diversificado. Aí, o que muito paciente faz? 3 horas aqui, um dia da semana tem uma opção de pit stop, então eu vou comer só pit stop. Aí come só pit stop. Ou então come banana. Aí come só banana. Poxa, cadê a maçã, a pera, a uva, a salada mista, né? O restante todo. Pra que eu vou comer só alface? Deixa eu experimentar rúcula, almeirão, manjericão, salsinha, cebolinha, couve, tudo, tá? Então, ter um cardápio diversificado, variar também é muito importante. Tanto para a gente conseguir ter, nutricionalmente falando, todas as vitaminas e os minerais, né? Porque cada alimento é rico em uma coisa diferente. A banana não tem as mesmas coisas que a maçã, né? Por isso que a gente tem que comer de tudo. Mas também para a gente não enjoar das coisas, né? Tem gente que vira e fala assim, não, eu não aguento mais comer barrinha de cereal. A barrinha de cereal, gente, é uma opção, assim, rápida para você comer num dia que você estiver na rua sem uma fruta por perto. A pessoa compra uma caixa de barrinha de cereal e come uma todo dia. É claro que daqui a 2 semanas ela não tá aguentando ver barrinha na frente mais. E assim a gente estende para todos os outros alimentos, pão integral, iogurte. A gente não pode comer a mesma coisa todos os dias. Até porque a gente até para de emagrecer, né? Vocês sabem disso. Então, se a gente ficar comendo, tem o mesmo café da manhã todo santo dia, chega uma hora que o corpo fala, não vou queimar mais não, já sei o que Maíra vai comer, então eu já sei o tanto de enzima que eu tenho que produzir, as calorias que eu vou gastar, tudo. Então, tem que ser diversificado, tá bom? Gente, mudem seus hábitos, mudem a vida de vocês e vençam esse desafio aí de não ser obeso no século 21. Tem jeito? Tem. A gente tem mostrado isso na clínica dia após dia. Tem jeito de ter equilíbrio? Tem, é claro que tem. Tem jeito de ser saudável? Tem. E a gente não precisa de ser magrelo para ser saudável. Cada um tem um corpo, cada um vai ter ali um padrão, né? A gente só não tem que estar obeso. A gente tem que fugir da obesidade, né? O Léo até brinca que o corpo aguenta ali mais ou menos uns 10% a mais, né? Do seu peso ideal. Por exemplo, eu peso 70. Se eu pesar até 77, por exemplo, é claro que vai me incomodar. A barriga aumenta, a calça, né, não começa a entrar, mas eu não vou ter um infarto por causa disso. É uma questão estética. Então, sobrepeso leve é uma questão estética. Obesidade, não. Tá? Se você tá 10, 15, 20 quilos acima do seu peso, não pode. Tome atitude enquanto é tempo. Tá? Então vamos todo mundo aí vencer, né, essa batalha, todo mundo conseguir entrar em um peso saudável, que o nosso corpo, a nossa mente, tudo agradece, tá bom?
Ô, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se teve algum comentário de pergunta aqui. Live tapa na cara. Lainara, eu não dou açúcar à minha filha. Às vezes a gente vai nas festinhas, eu levo o que ela come separado e as pessoas ficam espantadas porque ela não come doce. Muitas vezes, gente, quando o Lucas, antes do Lucas ter 2 anos, né? A sua aí tem 1 ano e meio, né? Isso. Antes do Lucas ter 2 anos, eu já fui em festa e não comi bolo porque ele tava no meu colo. Só pra ele não, assim, para não correr o risco dele me pedir e eu não dar, né? Então, muitas vezes a gente até corrige os nossos hábitos pelos nossos filhos. Quando você vira, né, e fala assim, não quero comer um doce porque eu estou de dieta, você demonstra que você é uma pessoa forte, determinada, firme no seu objetivo. Se você não dá um doce para uma criança, você é ruim. Nossa, Mayra é chata, nossa, coitado desse menino. Poxa, então a gente realmente tem que ficar atento, né, com essas coisas aí. André, na dúvida, siga o cardápio. Exatamente, gente, na dúvida, cardápio. Sempre o cardápio. O Léo preparou todos os cardápios. A gente tem 40 cardápios, né, femininos, 40 masculinos. A gente tem 5 cardápios do desafio 30 dias. Pra pessoa chegar e comer da cabeça dela. Não tem jeito, né? Então, assim, na dúvida, sigam o cardápio. E eu não tô falando nem que o nosso é o melhor de todos, não, né? Não é porque a dieta que o Léo fez é a melhor de todos, não. Eu acho muito gostosa, né? Os nossos pacientes gostam. Mas siga a dieta do seu nutricionista, mas siga, né? Não tira da cabeça e como que quiser, porque aí não emagrece de jeito nenhum, né? Gi, aqui, graças a você, não estou diabética. Ai, Gi, que alegria. Eu fico muito feliz. Aquele depoimento que você fez me deixou muito feliz. A Gislene, gente, ela tava pré-diabética, né, Gi? E já que você falou, eu posso dizer, ela chegou pra gente no desafio 30 dias da edição passada, pré-diabética, colesterol alterado. E com 1 mês, com 30 dias do desafio, ela refez os exames e tudo fantástico. Nossa, assim... A gente morre de orgulho, né? Porque é tudo aqui, gente. A avó de vocês já falou pra vocês que o peixe morre pela boca? Ele morre pela boca mesmo, é verdade. Então, tá tudo é uma questão de alimentação. A gente consegue emagrecer, engordar, manter, ganhar massa, tudo através da alimentação. Então, tenham esse cuidado pra gente não ser obeso, né? O tema da nossa live aí hoje, não ser obeso no século 21. Excelente live, minha meta é 6 quilos, será que consigo? É claro que consegue, não pode nem ter dúvida. Arrasa sempre, explica muito bem. Obrigada, Silvana. A clínica está abrindo na pandemia? Sim, a gente está aberto, a gente não está funcionando presencialmente, tá? Porque ainda é considerada aglomeração de pessoas, então a gente não tem feito os nossos grupos fisicamente. A gente tem feito os encontros online. Mas as consultas, porque inclusive nutrição... é cuidado preliminar, né? Porque a obesidade é grupo de risco do coronavírus, então a gente é essencial. Então a clínica está funcionando sim, a clínica de Mariana abre de segunda a quinta, de meio-dia às 18 e no sábado de 8 a meio-dia, com os atendimentos toda quarta-feira, tá? Aqui em Mariana. E em Ouro Preto a gente funciona segunda, quarta, sexta, de meio-dia às 18 e no sábado de manhã. Mesmo horário de Mariana, com os atendimentos na sexta-feira, presenciais, tá? Troca de dieta, pesagem, tudo tá sendo presencial, a clínica tá aberta. É só os encontros mesmo, semanais que a gente tem feito online. Combinado? Gente, mandem meus corações aí antes de eu ir embora, que eu adoro que vocês mandam. Boa noite, fiquem com Deus, é um prazer, muito obrigada para todo mundo que tá aí, né, para os nossos seguidores, para o pessoal do Desafio 30 Dias, do grupo Emagrecendo na Quarentena, né, para todo mundo aí, muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? E na terça que vem a gente volta às 19 horas com um tema diferente, combinado? Um beijo e até a próxima. Tchau, gente!